Fala, torcedor alvinegro. Em 2025, o Ceará está levando um baile de marketing de todas as equipes da Série A do futebol brasileiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque envolve também o futebol, envolve toda uma conjuntura que a gente precisa falar com vocês por aqui, tá bom? Eu não sei se eu vou botar chamada nesse vídeo, porque eu acho que tem que ser um papo reto, direto, com vocês que nos assistem e com quem talvez esteja fazendo o clube e não está percebendo a importância disso para o dia a dia, para as coisas que fazem o Ceará Sporting Clube. Então, você que está chegando nesse vídeo agora, deixa o seu like, se inscreve por aqui, compartilha, se você concorda, discorda, mas é importante a gente discutir sobre isso, porque a gente está vendo os movimentos do futebol brasileiro nesses últimos meses, né, das equipes trazendo jogadores, dando importância a movimentos entre tudo que engloba um clube de futebol. E um clube de futebol, ele não é feito só pela contratação de um jogador no aspecto técnico, físico, mental e tudo que tem ali dentro daquele cerne profissional. É óbvio que isso é a premissa básica, é a pedra fundamental de um departamento de futebol e de um clube. Trabalhar de maneira profissional tudo que engloba a equipe de futebol profissional. É óbvio, isso aí é redundância, né? Mas o futebol, ele não é uma bolha, o departamento de futebol não é uma bolha isolada do que acontece como um todo. Porque o clube, ao contrário do departamento de futebol, ele é um ecossistema. Ele se relaciona com outras coisas. Ele tem outras fontes para beber, para distribuir, e é importante demais que o clube funcione nessas outras fontes. No marketing, no financeiro, no comercial, para ter uma relação, seja com torcedor, seja com patrocinador, com possíveis novos patrocinadores, com outras equipes, com federações. É um ecossistema que precisa funcionar como um todo para ter uma plenitude de funcionamento e todos consigam perceber que as coisas estão funcionando. Mas no Ceará, principalmente em 2025, não é bem assim que as coisas estão funcionando. Apesar do acesso e apesar do objetivo alcançado na temporada 2024, a gente viu um clube sucumbir do ponto de vista de marketing, né? Mergulhou numa letargia técnica desse aspecto de relacionamento com o torcedor, de uma maneira que eu jamais vi dentro do Ceará Sporting Clube nos últimos 10 anos. E isso é notório. Eu sou da área também, não gostaria de estar produzindo esse tipo de vídeo, mas está faltando o clube falar com o torcedor. E aí, quando a gente fala isso, por que é tão importante falar com o torcedor? Porque você gera fato, você gera notícia, você gera engajamento. E o engajamento hoje, ele não diz respeito apenas a números. Ele se relaciona com outra área, a área comercial do clube. Ela angaria recursos. Então, se você tem um marketing ativo, produzindo fatos, produzindo situações e contextos, você engaria recursos para o clube. Você traz receita. Você gera situações para a comunicação do clube. Você gera notícia. Então, tudo precisa funcionar em harmonia. Mas o Ceará de 2025 parou no tempo. Não está conseguindo produzir nada. É um time que não tem absolutamente nada do ponto de vista de marketing. E isso é muito triste. O Ceará que já foi premiado várias e várias vezes nesse setor, esse ano a gente precisa vir aqui falar especificamente sobre ele, mas não é só sobre ele. Porque quando envolve também o que a gente está vendo, por exemplo, nessas grandes contratações, né, que algumas equipes estão fazendo, aliás, algumas não, quase todas as equipes estão fazendo, a gente se pergunta por que o Ceará não está olhando para isso. Porque isso também é uma fonte de receita. Trazer um jogador de uma prateleira diferente, ele também vai gerar receita. Porque o torcedor vai acreditar mais no projeto da equipe. O torcedor vai se aproximar mais da equipe e vai querer acompanhar ainda mais o clube. Ou seja, vai gerar mais engajamento. Seja acompanhando as redes sociais, adquirindo produtos, comprando, fazendo sócio-torcedor. Tudo isso são ações que podiam estar trabalhando em conjunto. Inclusive, o patrocinador master do Ceará, Esportes da Sorte, fez uma ação ligada ao departamento de futebol do Corinthians, quando trouxe o Memphis Depay e quase trouxe o Pogba, né? Tentou ali trazer o Pogba também, mas não deu certo. É o mesmo patrocinador do Ceará.
Por que o Ceará não tenta um movimento desse? De trazer um jogador de uma prateleira ou trazer uma ideia, pelo menos a ideia de tentar fazer isso, para que a gente veja o clube se movimentar, veja o clube se conectar com todas as áreas. O futebol, o departamento de futebol, ele não é um ambiente isolado de nenhuma outra área. O departamento de futebol precisa estar em harmonia com a comunicação, com o marketing e com todas as outras áreas, para que tudo funcione. Desde vender bem uma contratação, desde o anúncio da contratação, que precisa ser bem pensado, bem estruturado, para que você depois não reclame das críticas do torcedor, porque o torcedor não gostou de jogador A, jogador B, jogador C. Tudo precisa estar sincronizado e bem pensado. Tudo importa. Mas o Ceará de 2025 tem ressalvas até sobre isso. As contratações não são bem vendidas, não são bem apresentadas. Nem vou falar mais sobre o layout, que é o mesmo de 2024, das contratações. Tudo feito nas coxas, sem o menor ritmo adequado para a temporada que a gente está. Parece que o clube, não o torcedor. O torcedor ele está preocupado. E essa sensação que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é do lugar que eu estou sentado, da minha casa, produzindo conteúdo e retransmitindo a vocês um sentimento que eu acho que vocês também estão sentindo por aí. De apatia. De um Ceará apático, de um Ceará letárgico, que não é criativo, que não busca soluções, que não tem ideias, de um marketing que não funciona, que não cria, não gera receita para o clube, não busca mais sócios torcedores, não faz nada. E esse é o Ceará de 2025. E esse é o Ceará que subiu para a Série A. A gente não está falando de um Ceará triste porque ficou mais um ano na Série B ou caiu para a Série C, não. A gente está falando de um clube que subiu para a Série A e que não está aproveitando a oportunidade de ter subido para a Série A. Basta a gente dar uma olhada no que o Sport está tentando fazer. Beleza, não estou falando dos valores milionários que o Sport está investindo, não. Acho até, de certa forma, um pouco irresponsável as movimentações do Sport. Mas uma coisa ninguém que é torcedor do Sport pode negar. É um clube que está tentando aproveitar a oportunidade de ter subido para a Série A. Quando eu falo isso, não é só sobre contratações. Tentem entender um pouco além das paredes que cada um de vocês que estão no clube estão fechadas em bolhas. Todo mundo se conecta. É um grande ecossistema que está trabalhando em conjunto para se relacionar bem com o torcedor, para se relacionar bem com patrocinadores, com potenciais novos patrocinadores, com sócios torcedores, com conselheiros. E não é isso que a gente está vendo em 2025 no Ceará. O que eu estou tentando alertar aqui é para que vocês não se fechem nas suas casinhas. Cada um pode trabalhar em conjunto. A tua área impacta do cara do lado. Isso é sinergia. E a gente não está vendo sinergia no Ceará de 2025. E essa falta de sinergia do Ceará de 2025 reverbera no torcedor, que vai criticar o Kehler antes do jogo começar, que vai vaiar jogadores, que vai criticar a contratação de outros jogadores, que nem conhecem muito bem. Por quê? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Porque o clube não está fazendo a parte dele. Se reconheçam nisso. Vocês estão errados. E essa má conduta, ou não vou dizer má conduta, mas essa falta de energia do Ceará de 2025 reverbera no incômodo de todos nós. Se vocês não acordarem para isso e não entenderem como é importante olhar para o futebol com uma visão de que o ambiente ele precisa estar em harmonia com o torcedor, e é muito doido eu ter que estar falando isso em pleno 2025, depois do que a gente viveu em 2022. Porque parece um filme que está indo por outros caminhos, mas o resultado está querendo nos dizer que parece que vai ser a mesma coisa. Um clube que vai se desconectar com o torcedor, vai dar as costas para o torcedor, e aí vai encontrar os problemas que a gente já viu em 2022 e em outras temporadas também. Quando a gente tinha a grande oportunidade de abraçar um projeto, um propósito. O futebol nos deu essa oportunidade de voltar à Série A. E o Ceará não está aproveitando. A gente viu agora essa contratação do Neymar. E, claro, guardadas as devidas proporções, por que a gente não pensa em algo assim para o Ceará? Como o Fortaleza fez com o Davi Luiz. Como o Sport está tentando fazer com o Bakayoko. Como outras equipes fizeram. Como o próprio Mirassol
Para a proporção do Mirassol, trouxe o Reinaldo e anunciou o Reinaldo como o rei, alguma coisa, rei Leão. Ele conectou, viralizou, já virou notícia. E o Ceará nada. O Vitória trazendo jogadores também, fazendo movimentos de tentar buscar, ver o nome ali, sabe, acontecendo, tentando formar um elenco, lutando para o seu torcedor, vendendo a ideia de que está lutando para o seu torcedor. E o Ceará nada. Não se vende mercadologicamente, não vende bem as contratações que fez. E aí, não reclamem das críticas do torcedor. Porque vocês, a crítica do torcedor é consequência da falta de ações de vocês. Em várias áreas. Vocês não querem conversar com o torcedor. E isso está nítido. A gente está vendo o mesmo Ceará de 2024 em alguns pontos. Em que a gente precisava ter enaltecido, melhorado, crescido, evoluído. E a gente involuiu. É inacreditável que o Ceará de 2025 se comunique muito pior do que o de 2024. E não venham com justificativa de que foi pela saída de um diretor para a chegada do outro. Porque basicamente era fazer a roda rodar. O projeto que foi executado em 2024, se tivesse sido pelo menos repetido, já teria sido muito bom. Nem isso conseguiram fazer. Nem 20% do que foi feito em 2024 foi conseguido fazer em 2025. Aliás, não fizeram nada, diga-se de passagem. Então, é um Ceará que parou no tempo. É um Ceará que está aí sem a menor atitude em relação ao torcedor, seja para angariar sócio-torcedor, seja para angariar vendas, seja para angariar novos patrocinadores. E nem sequer consegue se comunicar bem quando o assunto é vender as contratações que estão sendo feitas. Não coloquem a culpa no torcedor. O torcedor, ele reverbera a falta de ações de vocês. E isso está notório. Isso salta aos olhos. Erros, falta de conexão, falta de ações, de marketing, falta de tanta coisa que é difícil eu parar num vídeo de 12 minutos e elencar aqui para vocês a quantidade de erros e falta de atitude que eu estou vendo no Ceará de 2025. Não era isso que eu imaginava que seria o começo de 2025, depois de um acesso para a Série A. Mas é o que o Ceará se tornou. E aqui eu não... Já falei várias vezes para vocês. Eu não... E aqui, detalhe, tá? Eu não estou criticando contratações em si. Eu não estou criticando os jogadores que vieram. Não é sobre isso. Mas é entender que é uma engrenagem que ela não é... São engrenagens dentro de um clube que elas não trabalham isoladas. Elas trabalham encaixadas, fazendo tudo acontecer. E se cada engrenagem querer se separar para poder funcionar sozinha, todo mundo sai perdendo. O futebol está aqui, está encaixada na engrenagem do marketing, da comunicação, do comercial. E se essas todas funcionassem no mesmo sentido, o torcedor sai ganhando, o futebol sai ganhando, o marketing sai ganhando, todo mundo sai ganhando quando o ecossistema está funcionando bem. Não é o caso do Ceará. Então o que a gente está vendo hoje é uma consequência de tudo isso. Não era o tipo de vídeo que eu imaginava fazer agora no começo do ano. Mas enquanto continuar ruim esse sistema que não enxerga além das suas próprias paredes, porque cada um está fechado em sua bolha, a gente vai continuar criticando, porque reverbera em nós a falta de atitude do Ceará Sporting Clube de 2025. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Esse é o vídeo. Deixa o seu like se gostou. Comente também. Eu acho que eu trouxe muito conteúdo. Talvez eu tenha me perdido aqui em alguma coisa ou outra. Mas, de uma maneira geral, acho que o recado foi dado aqui nesse vídeo. Beleza? Obrigado a todo mundo que colou. Valeu demais. É isso. Bora, vozão. E bora.